Bom Retiro, no Congresso Internacional Avivamento Total. E hoje nós estamos já no terceiro dia do nosso seminário, o papel e a conscientização da igreja no mundo religioso. Lembrando mais uma vez os irmãos, que este nome, o título deste seminário, ele vem de encontro ao quê? Ao que a Igreja de Cristo, que a Igreja de Cristo vem a ter o quê? Uma reflexão de qual é o nosso papel, de qual é essa consciência diante de um mundo religioso. Nós já falamos que estamos inseridos num mundo altamente religioso, 12 grandes religiões, mais de 20 mil seitas. Já vimos inclusive também por que o cristianismo é a verdadeira religião, que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Nós vimos a questão e a diferença entre fundamentalismo e fanatismo, e que nós podemos observar muitas das vezes questões de fundamentalismo dentro de outras religiões, ou seja, de falsas religiões e de grupos sectários, e podemos encontrar também atitudes de fanatismo dentro do cristianismo. Todas essas coisas nós vimos. Nós vimos também que não podemos confundir passagens bíblicas descritivas com passagens bíblicas normativas. Porque quando nós partimos para o fundamento bíblico, ou fundamentalismo bíblico, nós precisamos tomar cuidado com a hermenêutica. E a hermenêutica que nos mostra que o verdadeiro fundamentalismo bíblico deve ser observado o quê? As normas, a questão normativa da Bíblia, e não somente as questões descritivas. Nós não podemos fazer de uma passagem descritiva norma para a igreja. Lembrando uma questão importante também nisso daí. Quando nós falamos de passagens descritivas, e demos ontem o exemplo dos lenços de Paulo que eram usados, da sombra de Pedro, do lodo que Jesus fez com o guspe para passar no olho do cego e curá-lo, nós falamos que estas passagens, por exemplo, são descritivas e elas não servem como norma para a cura divina, para a igreja implantar isso como norma. Mas também nós não podemos nos esquecer e não podemos pensar que o Espírito Santo de Deus está engessado. Ou seja, Deus a qualquer momento pode usar qualquer um de nós em um determinado momento, em uma determinada situação, e nos dar uma estratégia completamente inesperada, correto? Isso nós devemos entender. De repente você vai orar por uma pessoa que está doente, na autoridade do Espírito Santo, Deus lhe dando esse encaminhamento, e Deus toca profundamente no seu coração, em você, no momento da oração, ter um procedimento que talvez não seja esperado. Nós não podemos engessar o Espírito Santo de Deus, mas isto não podemos nos esquecer que é um ato que Deus pode vir a realizar num momento específico, para uma pessoa específica, num ato ali. Agora, em relação às passagens bíblicas, do que se está escrito ali, de algumas curas que houveram, de alguns fenômenos, ou seja, de atos miraculosos que Deus operou e que são somente descritivos, não servem para estar sendo repetidos na igreja como norma. É isso que nós explicamos e falamos ontem. Hoje, meus queridos, nós vamos estar agora dando continuidade aqui na passagem, na nossa apostila, a partir da questão dos grupos chamados pseudo-cristãos. Ou seja, nós temos aqui a discussão hoje, dentro do cristianismo, quem é quem. Então, nós dando continuidade ao nosso assunto, nós vamos ver aqui, a partir desse momento, quem é quem dentro do cristianismo. Por quê? Porque nós já vimos que o cristianismo é a verdadeira religião. Agora, dentro desta verdadeira religião, quem é quem? Estes grupos religiosos que estão inseridos dentro do cristianismo, são realmente grupos cristãos? Eles têm observado realmente a Bíblia Sagrada como a inerrante palavra de Deus? Eis a questão. E aqui nós temos elencados alguns grupos. Por exemplo, o primeiro grupo que nós temos elencados e que você provavelmente tem na sua apostila é o catolicismo romano. O catolicismo romano
é um dos chamados grupos pseudo-cristãos. Por quê? Porque eles levam o nome de cristãos, mas não são cristãos. Por que que eles não são cristãos? É isso que nós vamos ver agora. Um detalhe importante para se entender aqui. Dentro do cristianismo, que é a maior religião do mundo, nós temos mais ou menos 2 bilhões e 300 milhões de adeptos. Então, de uma população mundial de 6 bilhões e meio de habitantes, praticamente em todo o planeta Terra, nós temos aí 2 bilhões e 300 milhões do quê? De cristãos, ou pelo menos na titularidade. Agora, destes 2 bilhões e 300 milhões de cristãos, existem algumas divisões. Quais são elas? A maior parte são de católicos. E dentro do catolicismo, existe também uma divisão, que são os católicos ortodoxos, que estão ligados à igreja grega, aonde os líderes são os patriarcas da igreja grega. A maior parte dos católicos são os católicos romanos, aonde o líder é o Papa que fica no Vaticano, ali em Roma. Hoje o atual Papa é o alemão Joseph Ratzinger, né, Bento XVI, que está no comando da Igreja Católica Romana. Então, destes 2 bilhões e 300 milhões de cristãos, você pode colocar aí que 1 bilhão e meio, mais ou menos, seja de católicos. E dentro desse número, uma menor parte é católico grego, ligado à igreja grega, e a maior parte ligado à igreja romana. Em relação à igreja romana, que é o maior grupo e que é o grupo coloquial, ou seja, que está todo dia aí na frente nossa e questionando também a nossa fé, é que nós estamos agora questionando e determinando a respeito do seguinte: por que que é um grupo sectário? Por que que o catolicismo romano, então, passa a ser uma seita? Alguns problemas existem dentro do catolicismo. E aqui na sua apostila, e na minha também, amém. Na sua apostila e na minha também, obviamente, nós temos aqui uma introdução, onde nós estamos colocando algumas posições do catolicismo que os qualifica como uma igreja não cristã. Primeiro, o catolicismo, ele surge em torno do ano 300. Até o ano 300 a igreja ia bem. Depois disso, começa um desvio e começa uma mescla entre igreja e Estado. E aí a coisa, meu amigo, descambou. Aí a coisa descambou. E aí é quando começa todas as heresias, os dogmas, os desvios doutrinários que a Igreja Católica Apostólica Romana tem apresentado. Eu não vou poder me ater muito em cada um dos grupos pseudo-cristãos, porque eu não vou ter tempo. Então vou dar alguns tópicos do porquê o catolicismo é uma seita e vamos partir para outro grupo. Por exemplo, o catolicismo romano, ele não tem somente a Bíblia como regra de fé. O catolicismo não tem somente a Bíblia como regra de fé, que, aliás, esta é uma das fórmulas de você identificar um grupo sectário. Quando um grupo religioso não tem, um grupo religioso do cristianismo, ele não tem somente a Bíblia como regra de fé, você já pode identificá-lo como uma seita. Ou seja, se você observar as atitudes que o catolicismo romano tem, ele busca base na sua tradição. O que é uma tradição católica romana, por exemplo? Uma tradição católica romana é quando, por exemplo, você vê um caminhão do bombeiro, da polícia militar, que é mantida pelo Estado, que é mantido pelo dinheiro do meu e do seu imposto, andando com uma caixinha de acrílico em cima desse caminhão, e dentro dessa caixinha acrílica tem um pedaço de língua. E que eles dizem que esta língua é, por exemplo, a língua de Santo Antônio.
é as chamadas relíquias. E entenda, o governo brasileiro, com a maior cara de pau, diz que é laico. Ou seja, não se mete em assuntos de fé, mas gasta o meu e o teu dinheiro do imposto, queimando óleo diesel com uma besteira dessa em cima de um carro de bombeiro. Isso é relíquia no catolicismo, isso faz parte da tradição do catolicismo, e que não tem base bíblica. Aonde é que eles encontram resposta para isso? Bem, eles escreveram o seguinte, e você tem aí na sua apostila que nós colocamos, no terceiro catecismo da doutrina, ou de doutrina cristã, da editora Vera Cruz, em agosto de 1976, é um livro amarelo de mais ou menos umas 430 páginas, por aí, entre a página 160 e 162, que diz o seguinte: que para eu conhecer o verdadeiro caráter de Deus, não basta somente o quê? A Bíblia. É preciso eu recorrer aonde? À tradição. Ou seja, aquela besteira teológica, doutrinária, que eu não consigo harmonizar na Bíblia, obviamente, eu busco aonde? Na tradição. Na tradição vale tudo. Por exemplo, andar com um pedaço de língua dentro de uma caixinha de vidro, na carroceria de um caminhão de bombeiro. O catolicismo leva isso a sério e diz que é cristão. Agora você pergunta para qualquer bispo, arcebispo, padre, seminarista, o que ele é? Ele diz: sou cristão. E aí você pergunta: e qual é o livro que dita a regra de fé dessa sua religião? A Bíblia. Aí você peça para ele mostrar na Bíblia aonde é que ele vai harmonizar uma besteira dessa para sustentar como doutrina bíblica. Os camaradas estão de brincadeira e querem levar o título do quê? De cristãos. Isso é o catolicismo romano. Uma outra questão, por exemplo, aliás, nós podemos refutar isso biblicamente, nós não vamos estar tendo tempo, mas você tem aí algumas respostas apologéticas, por exemplo, na apostila, onde está escrito lá em Mateus capítulo 15, do versículo 6 ao 9, aonde Jesus vem dizendo: e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Versículos também 7, 8 e 9, você vai ver toda a refutação desse posicionamento bíblico em relação ao quê? A tradição. Existem algumas tradições que você pode colocar como salutar, mas nenhuma tradição, entenda isso, nenhuma tradição cristã, ela pode entrar em rota de colisão com o quê? Com as doutrinas centrais da Bíblia, como por exemplo usos e costumes. Você não pode implantar um uso e costume em uma determinada igreja ou numa determinada organização religiosa e ensinar aquele uso e costume como o quê? Como doutrina central da Bíblia. Você não pode fazer isso. Você não pode, por exemplo, ensinar que cortar cabelo de mulher vai levá-la ao inferno, porque isso não é doutrina bíblica. Isto não é doutrina central bíblica. Isso é uso e costume. E é por isso que a igreja paga um preço. É por isso que tem gente que sai do jugo do mundo e entra no jugo dentro de uma igreja. Como que pode levantar-se uma doutrina dessa como doutrina central da Bíblia? E existem por aí denominações evangélicas que impedem, por exemplo, uma mulher de se depilar, que se ela se depilar, ela perde salvação. Como é que fica essa situação? Isso é tradição. Isso é costume. Eu devo respeitar um costume de uma denominação? Sim. Entrei lá, vi como é que é, vou me adequar. Eu vou pagar o preço, porque tem gente que paga o preço, tem gente que o coração está amarrado, ele está servindo a Cristo ali dentro daquela denominação, mas a vontade dele era não realizar aquilo, quer dizer, ele já não está servindo de interesse de coração, já começa por aí, a besteira já começa aí. A segunda coisa, o grande problema é quando se ensina que aquele tipo de uso e costume
é doutrina central para a salvação, ou seja, condição sine qua non para a salvação. Aí não, isso é tradição, isso é costume. Bem, então existem algumas tradições que são boas, que são respeitáveis, mas não podem entrar em rota de colisão com a Bíblia, ou em rota de colisão com doutrinas centrais. A questão dos livros apócrifos. A Bíblia católica, essa daqui é uma Bíblia católica. Ela contém 7 livros apócrifos que apareceram na ocasião da Septuaginta, quando 72 judeus fizeram a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Isto é porque o nome da Septuaginta. Os 72 judeus que fizeram a tradução do hebraico para o grego das escrituras hebraicas. E aí foram introduzidos os livros apócrifos. Os livros apócrifos levam esse nome de apócrifo, que quer dizer livros espúrios, escondidos, assuntos estranhos. Estranhos ao quê? À própria Bíblia. Porque estes livros apócrifos, estes 7 livros apócrifos que foram colocados no cânon sagrado, eles têm alguns ensinamentos que contradizem as doutrinas centrais da Bíblia. E por isso eles não têm a assinatura ou o sopro do Espírito Santo, a inspiração de Deus. No mínimo, Macabeus, Tobias, Baruque, que são os livros que você tem aí na sua apostila relatado como os livros apócrifos, são, no mínimo, livros históricos. Isso nós não podemos negar. Agora, livros com a inspiração do Espírito Santo de Deus, não. Por exemplo, quem tiver uma Bíblia católica pode até acompanhar depois em casa. Se você abrir a sua Bíblia católica um dia, se você tiver ainda, ou ver uma, e você abrir a Bíblia ali em Macabeus, 2 Macabeus, no capítulo 12, versículo 43 em diante, existe um ensinamento no cânon, nesse ensinamento, nesse livro supostamente sagrado de Macabeus, a indulgência pelos mortos. Por exemplo, está escrito assim aqui em 2 Macabeus 12, 43. Depois ajuntou numa coleta, de tanto por cabeça, cerca de 2.000 dracmas de prata, que enviou a Jerusalém, para que se oferecesse um sacrifício propiciatório com ação tão bela e nobre. Ele tinha em consideração a ressurreição, porque se não cresce na ressurreição dos caídos, teria sido coisa supérflua e vã orar pelos defuntos. Além disso, considerava a magnífica recompensa que está reservada àqueles que adormecem com sentimentos de piedade, santo e pio pensamento, porque isso mandou oferecer, e por isso mandou oferecer o sacrifício expiatório, para que os mortos fossem absolvidos do pecado. Esta passagem bíblica aqui, ela mostra então a indulgência pelos mortos e a origem da missa pelos mortos também. É o que está ensinando aqui. E como esta Bíblia aqui é uma Bíblia de estudos, é uma Bíblia católica de estudo, na nota de rodapé eles colocam o seguinte, eles escrevem assim: importante narração muito conhecida pela liturgia dos defuntos, Judas coletou, ao que tudo indica, entre os próprios soldados, pois o fato ocorreu no campo de batalha, 2.000 dracmas, a Vulgata traz 12.000, mas a versão menos segura do que a grega, com a finalidade de oferecer um grande sacrifício pelos mortos. Aí eles continuam dizendo: esta intenção pode expiar os pecados dos defuntos, obtendo-lhes o perdão. Com isso, é inegável a doutrina do purgatório e a prática dos sufrágios pelos defuntos, propulgada pela Igreja Católica Romana, que ela tem apoio na palavra de Deus. Não, ela não tem apoio na palavra de Deus, ela tem apoio num livro apócrifo. Porque a Bíblia Sagrada, por exemplo, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que cabe ao homem morrer uma única vez, e depois disso segue o juízo. Ou o camarada vai para o inferno, ou ele vai para o paraíso. Em nenhum momento a Bíblia ensina que existe uma segunda oportunidade
de salvação, de remissão, de expiação, depois que a pessoa partiu dessa para melhor. Então o catolicismo romano, ele é obrigado a se apoiar num livro apócrifo, ou seja, num livro que não tenha inspiração ou sopro do Espírito Santo, para dogmatizar uma heresia do grupo. E aí, por exemplo, a missa de sétimo dia, o sufrágio pelos defuntos e a intercessão dos santos. Por exemplo, o que é a intercessão dos santos? É isso aqui, ó. Santa Catarina. Vamos imaginar que essa pessoa aqui foi uma pessoa correta, uma crente, obediente ao Senhor. Aonde que a Bíblia diz que o espírito dessa pessoa aqui pode estar mediando entre eu e você? Pega esse aqui. Quem que é esse? Santo Expedito. Se realmente ele existiu, e se ele foi obediente e foi salvo, quem é que diz, aonde que a Bíblia diz que o espírito desse camarada está fazendo alguma mediação entre eu ou entre você e Deus? Aonde que o catolicismo romano apoia e harmoniza biblicamente essa heresia? Vamos ver se nós achamos mais um. São Judas Tadeu. Aonde? Aonde existe harmonização bíblica para isso? São Peregrino, o santo protetor contra o câncer. E aonde vai isso? Como é que fica a situação? Qual é a base bíblica para isso? Nenhuma. Quando se tenta achar, ou se vai na tradição, ou se vai aonde? Num livro espúrio, como esse aqui, que são os livros apócrifos. E aí, descaradamente, o catolicismo vem dizer, na pessoa de Joseph Ratzinger, agora, esse atual camarada que está na frente desse movimento religioso, dizer que eles são a única igreja de Cristo. É de um outro Cristo, é de um outro Jesus, porque isto aqui é doutrina de demônio. Isto aqui é doutrina de demônio. Lá em Timóteo 4:1 diz que nos últimos tempos apostatariam alguns da fé, dariam ouvidos a espíritos enganadores. O catolicismo dá ouvido a espírito enganador e pratica doutrina de demônio com todas as letras. Bem, continuando aqui, nós vamos ver mais rapidamente uma questãozinha aqui do catolicismo, para não dizer que é perseguição. Além dos livros apócrifos, nós vamos ter que passar um pouquinho mais rápido. Nós colocamos aqui algumas páginas à frente na sua apostila, a questão da infalibilidade papal. Ou seja, o catolicismo anuncia no terceiro catecismo de doutrina cristã, na página 45, em resposta à pergunta 196, o seguinte: pode errar o Papa ao ensinar a igreja? E aí vem a resposta: o Papa não pode errar. Quer dizer, é infalível nas decisões que dizem respeito à fé e aos costumes. Ou seja, o Papa, ele goza de uma infalibilidade, ao qual tudo que ele diz em razão de fé e da igreja, ele não pode errar e ele não pode voltar atrás. É? Vamos ver? Olha o que nós colocamos aqui na apostila. Há alguns meses atrás, esse alemão que está na frente desse grupo sectário aí, que é a maior seita do cristianismo, desceu o sarrafo no islamismo. Falou que o islamismo, trocando em miúdos, que o islamismo sempre foi sustentado pela espada, pela força da espada. O mundo muçulmano se revoltou. Falou: olha, você vai ter que se retratar, rapaz. Você não pode falar do nosso profeta Mohamed assim não. Porque quando nós, os cristãos, falamos qualquer coisa do profeta Mohamed, pode se preparar, que há retaliação. E o que o Papa fez? Ele é infalível, não é? Ele falou assunto de fé, ele está falando coisa ligada ao que? A religião, a fé. Então o que ele falou deveria ser irrefutável, irretratável. Mas aqui nós pegamos a refutação, a resposta que o Papa deu, está aqui na apostila, dizendo o seguinte:
Nesse domingo, o Papa Bento XVI se desculpou pelas palavras que usou em seu discurso em viagem pela Alemanha na semana passada, isso relacionado ao dia 18 de setembro de 2006. Na verdade, já faz um ano, ou mais de um ano isso. Ele afirmou que o Papa, e um assessor do Vaticano disse, que o Papa não teve intenção de ofender os muçulmanos e que a sua posição perante o Islã permanece sendo a do Concílio Vaticano II. Qual é a posição do Concílio Vaticano II em relação ao Islã? É essa aqui. A Igreja Católica Romana, nunca se esqueça de colocar romana, porque o nome católico quer dizer universal. Qual igreja você pertence? A Igreja Católica, então você pertence à Igreja Universal. O grande problema aí é católico romano, o romanismo. Bem, a Igreja Católica Romana vê com estima os muçulmanos, que adoram o Deus único, vivo e presente Criador no céu e da terra. Das duas, uma. Ou o Papa é ignorante teologicamente, ou ele é um filho do diabo. Repetindo com todas as letras, ou o Papa é ignorante teologicamente, ou ele é um filho do diabo. Por quê? O que a Bíblia diz em Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 3? Que Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, conforme as Escrituras. O que o Alcorão diz na Sura 4, Ayat 157? Que nós estamos enganados e pensamos que matamos o Messias, mas ele não morreu. Teoria da substituição. Espera aí, então o Papa acredita que o muçulmano adora o mesmo Deus, que ora diz numa escritura que nós pensamos que matamos Jesus, e que ele não morreu, e que Jesus era um enganador, e outro morreu no lugar dele. E ora, o alemão Papa de meia pataca diz que a Bíblia é a palavra de Deus também, e que Jesus o ressuscitou dos mortos. Como é que fica essa situação? Eu quero só fazer uma pergunta aqui para os irmãos. De todos os papas, quais deles foram para o inferno? Todos. Se tiver um papa que se salvou, todos nós aqui estamos perdendo o nosso tempo. Nós temos que ser cristãos fundamentalistas. Nós não somos um bando de Zé Mané, que estamos na carroceria de um caminhão, com o olho vendado numa estrada de terra, sem saber para onde está indo. Como é que pode um camarada que diz ser chefe de uma igreja, que é a única igreja verdadeira, dizer que o Deus do Islã é o mesmo Deus do cristianismo? Como é que um camarada desse ainda pode pleitear o céu? Pleitear o céu? É um descarado. Ou ele não conhece teologia, ou ele é um filho do diabo. Eu tenho certeza, melhor dizendo, que ele é um filho do diabo. Essa é a verdade. Por isso lá em Gálatas, Paulo escreveu assim: fiz-me vosso inimigo, dizendo a verdade. Está escrito isso na Bíblia. Continuando aqui a questão, e outra, aqui na Bíblia você vai ver que houve uma época em que existiram 3 papas na história, e o pau quebrava. Era um camarada em Roma, outro lá em Rivigon, ali na França, e ninguém sabia quem mandava, um excomungava o outro, ninguém sabia quem era quem. Mariolatria, senão não vai dar tempo, olha lá, o relógio voa. Para os católicos, Maria é uma deusa.
Vamos ver aqui o que está escrito na apostila. O livro Glórias de Maria, o que eu estou falando aqui é documento. Se alguém questionar, nós temos o documento para mostrar. No livro Glórias de Maria, na página 76, está escrito o seguinte: sois onipotente, ó Maria, visto que o vosso Filho quer vos honrar, fazendo sem demora tudo quanto vós quereis. Jesus, servo de Maria. Os pecadores, só por intercessão de Maria obtêm o perdão. Ó Mãe de Deus, vossa proteção traz a imortalidade, vossa intercessão a vida. Em vós, Senhora, tenho colocado toda a minha esperança, e de vós espero o quê? A minha salvação. Maria é toda a esperança da nossa salvação. Acolhei-nos sobre a vossa proteção, se salvos nos quereis ver, pois só por vosso intermédio esperamos a salvação. Filhos do diabo, isso aqui é doutrina de demônio. Maria não tem participação nenhuma no processo de salvação. A participação de Maria no processo de salvação é que ela é mãe do homem Jesus, porque Jesus não podia nascer debaixo de uma pedra. E se Maria refugasse, pulasse para trás e dissesse: não, eu não vou ficar grávida do Espírito Santo, com certeza Deus levantaria uma outra mulher. Os planos de Deus em relação à redenção não estariam restritos ao desejo ou às questões que uma mulher poderia levantar, meu amigo. Isso não existe. Isso aqui é doutrina de demônio. Aonde que Maria tem capacidade de nos salvar? Continua aqui dizendo, pronunciamentos heréticos, que nós colocamos aqui também, que está no livro Rezemos o Terço, do padre Geraldo Rodrigues, da editora Santuário de Aparecida. Ele diz o seguinte: isso motiva então as palavras de Eádemero, ao afirmar que a nossa salvação será mais rápida se chamarmos por Maria do que se chamarmos por Jesus. Segundo, há muito tempo teria já cessado de existir o mundo, asseverava Fábio Fulgêncio, se não tivesse Maria sustentando com as suas preces. De Deus não se zomba. Quando eles dizem que Pedro foi o primeiro Papa, numa hermenêutica, numa exegese completamente forçada e adulterada, e que eles querem colocar Pedro como o primeiro Papa, se nós fôssemos admitir que Pedro tivesse sido o primeiro Papa, nós não poderíamos nos esquecer do que este suposto, não foi, mas suposto primeiro Papa, disse ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. E o que é que ele diz ali em Atos capítulo 4, versículo 12? Que em nenhum outro nome há salvação, nenhum outro nome nos foi dado, ao qual possamos ser salvos. De que nome é que Pedro está falando ali? No nome de Jesus. Agora, o Papa é ou não é filho do diabo? Para admitir um negócio desse. Se você é pastor de uma igreja, líder de um movimento religioso, e um doido qualquer ali, membro da tua organização religiosa, escreve um livro dizendo que o Zé Pilintra faz parte de um processo de redenção, você vai fazer o quê? Vai admitir ou vai sair com esse camarada nas costas? Os camaradas estão de brincadeira. O catolicismo romano é a maior seita que existe dentro do cristianismo. É o maior grupo sectário que existe dentro do cristianismo. O movimento carismático, como nós falamos ontem, ele é suportável pelo Vaticano, porque, dado as manobras do diabo dentro do movimento carismático, falar em línguas, aquela papagaiada toda que eles usam lá, mas continuam atrelados ao mariocentrismo, é para segurar a revoada dos católicos em relação às igrejas cristãs evangélicas. Meus queridos, só para finalizar, a questão da Assunção de Maria. O catolicismo, no seu Concílio Vaticano II, a partir de 1950,
dogmatizou a assunção de Maria aos céus. Então o catolicismo ensina que Maria está em corpo físico no céu. A pergunta é: quantas pessoas têm corpo físico no céu hoje? Quantas pessoas têm corpo físico no céu hoje? 3 pessoas: Enoque, Elias e Jesus. Lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24, a Bíblia vem mostrando que Deus tomou Enoque para ele. E vem confirmando isso lá em Hebreus 11:5, para que Enoque não provasse a morte. Inclusive está escrito assim lá. Lá em 2 Reis, a Bíblia diz que Elias é tomado numa carruagem de fogo. Então eles têm corpos físicos no céu, porém glorificado, obviamente, porque também em Hebreus diz que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Então eles passaram pelo processo de transformação de um corpo glorificado. Moisés não tem corpo físico no céu. Por quê? Primeiro, Moisés morreu. E se Moisés morreu, ele não pode ser o primeiro, ele não pode ter ido já para o céu em corpo. Por quê? Porque 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, diz que Jesus foi feito a primícia dos que dormem. Jesus é o primeiro que morreu fisicamente, biologicamente, ressuscitou para não mais morrer. E se eu coloco Moisés tendo como corpo físico no céu, eu já não consigo mais harmonizar com 1 Coríntios 15, 20. Ou seja, eu vou ter problemas. Então Moisés, ele não tem corpo físico no céu, ele não ressuscitou. Agora, a continuidade de 1 Coríntios 15, 20, lá no versículo 23 diz que todos aqueles que são de Cristo ressuscitarão. Quem tem dúvida aqui que Maria é de Cristo? Ninguém. Maria de Cristo. Maria terá um grande galardão, com certeza. Para essa mulher ter passado pelo que passou, sofrido o que sofreu, ficar grávida, ficar em dúvidas. A Bíblia diz que quando ela perdeu o menino, ela ficou 3 dias procurando o guri. E aí a Bíblia diz que ela guardava no seu coração todas essas coisas. Depois ela vê o flagelo do filho morrer ali na cruz e continuar firme na fé, ela vai ter um grande galardão. Só que a Bíblia diz no final do versículo 23 de 1 Coríntios 15, que tudo isto, ou seja, que todos aqueles que são de Cristo, também subirão, mas na sua vinda. Jesus não veio ainda, então Maria ainda não subiu. E não é nenhum padreco que vai conseguir harmonizar essa questão biblicamente. Não é. Você pode perguntar para qualquer camarada do catolicismo romano, mostrar na Bíblia para você onde é que Maria ascendeu aos céus em corpo. Ele não vai mostrar. Ele não vai mostrar. Sabe por que ele não vai? Por causa disso aqui, ó. Esse daqui é um boletim informativo da Catedral da Sé aqui de São Paulo. Olha aqui, ó. Catedral da Sé, informativo da Catedral Metropolitana da Arquidiocese de São Paulo. Eu estava passando por lá e entrei lá para ver como é que estavam as coisas. E aí eu achei isso aqui. Aqui dentro está escrito assim, olha aí, ó. Festa da Assunção de Nossa Senhora. Tá? Festa de Assunção de Nossa Senhora. E aqui eles vêm dizendo o seguinte, por exemplo, ó. A Catedral Metropolitana de São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo, é dedicada a Nossa Senhora da Assunção, festejada no dia 15 de agosto. Reflitamos um pouco sobre essa solenidade. Aí olha as heresias aqui, ó. Um único ser humano, ensina-nos a igreja, permaneceu isento do pecado e da morte. A Virgem Maria, mãe do nosso Redentor, preservada desde a sua concepção de qualquer mácula, não terá tido também a morte, já que esta é consequência do pecado. Qual a referência bíblica que eles colocaram para isso? Nenhuma. Isso aqui saiu da cachola de um padre lá e está valendo aqui. Continuando, aí eles dizem assim: sendo ela perfeita imagem da redenção, Maria é perfeita imagem da redenção?
Não, mas eles colocaram aqui. Aí diz assim: a ressurreição do seu filho implica necessariamente uma perfeita comunhão de destino com a forma usada por Deus para a participação corporal do seu ato salvífico. Ou seja, se Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus, Maria também deve ir. Qual a referência bíblica? Nenhuma. Continuando, a festa litúrgica da Assunção da Virgem Maria, por conseguinte, clarifica a situação da sua obra da salvação. O Concílio Vaticano II exprimiu cristalinamente a fé da Igreja Católica Romana, abre aspas, a Virgem Imaculada, preservada imune de toda mancha original, terminando o curso da sua vida terrestre, foi elevada em corpo e alma à glória celeste, e para que mais plenamente estivesse conforme seu Filho, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. Qual a referência bíblica? Nenhuma. Filhos do diabo. Isso daqui é doutrina de demônio. A Bíblia não ensina isso. Agora, como é que esse grupo quer levar o título de cristãos? Os camaradas estão de brincadeira. Os camaradas estão de brincadeira. É o que eu digo. Você ser um advogado, aí você vai lá no fórum, distribui uma peça pleiteando lá algo para o seu cliente, e a hora que o juiz lá na vara pega o que você pleiteou, todas as suas argumentações e questionamentos estão embasados no Revista da Mônica, por exemplo. O cara vai mandar tomar tua carteirinha da OAB e mandar lhe prender. Qual é a base legal para você pleitear alguma coisa no direito? As leis, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, Código Civil. Se não vira o quê? Qual é a base legal para mim atuar como cristão? A minha prática de vida cristã é a Bíblia. Se não vira o quê? Vira Igreja Católica Romana. Por isso a Bíblia diz assim, lá em 2 Timóteo 3,15, que desde a tua meninice conhece as sagradas escrituras que te fazem sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é proveitosa, é inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. A Bíblia é completa. A organização católica romana é uma instituição do inferno. Não é um grupo cristão e não faz parte da Igreja de Cristo. Eu falo isso com todas as letras, porque a responsabilidade não é minha, é de Deus. Nós não estamos aqui para brincar. Nós não estamos aqui para brincar. Vamos para um próximo grupo, porque eu não vou ter tempo de falar tudo a respeito do catolicismo, obviamente. O espiritismo kardecista. O espiritismo kardecista quer se fazer por um grupo cristão, se passar por um grupo cristão, mas na verdade não é cristão, obviamente. Abre para mim, meu irmão. Por favor. O espiritismo kardecista não é um grupo cristão. Por quê? Qual é a doutrina básica ou central do espiritismo? A reencarnação. A reencarnação é a doutrina central do espiritismo. Agora, o que é a reencarnação? A reencarnação é um ensinamento que proporciona ao homem expiar e reparar erros passados, não pecados, porque na concepção espírita não existe pecado, mas existem as faltas, as falhas, os desvios, e aí você volta para expiar, para reparar um erro que você cometeu no passado, mas sem que você se lembre disso, Quem foi o codificador do espiritismo moderno? Allan Kardec. O nome dele, na verdade, era Hippolyte Léon Rivail Denisard. E ele começou a frequentar algumas sessões espíritas e começou a receber, ele começou a ser incorporado
por um suposto espírito de um médico celta chamado, de um poeta celta, perdão, chamado Allan Kardec. Na verdade, era um demônio, obviamente, mas o que ele entendeu e aprendeu é que era um poeta celta que viveu no passado e incorporava nele com o nome de Allan Kardec. Aí ficou Allan Kardec. Bem, Allan Kardec, ele escreveu várias obras, muitas obras, mas as obras mais importantes que Allan Kardec escreveu foram 5, ou seja, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Esses são os 5 principais livros que Allan Kardec escreveu. Aqui nesse livro, a Gênese, de Allan Kardec, na página 185, ele vem falando a respeito da reencarnação e como ela se dá. Ou seja, para quem não sabia, segundo o kardecismo, a reencarnação não acontece somente no planeta Terra, acontece em vários planetas. Aí ele diz assim aqui, olha, o processo material de um globo segue o progresso material de um globo segue o progresso moral dos seus habitantes. Ora, como a criação dos mundos e dos espíritos é incessante, e que estes progridem mais ou menos rapidamente em virtude do seu livre-arbítrio, daí resulta que há mundos mais ou menos antigos, em diferentes graus de adiantamento físico e moral, nos quais a encarnação é mais ou menos material, e nos quais, por conseguinte, o trabalho dos espíritos é mais ou menos rude. Neste ponto de vista, a Terra é um dos menos adiantados, povoada por espíritos relativamente inferiores, a vida corporal ali, como se ele estivesse falando de fora, ali, né? Em outros mundos, assim, espíritos relativamente inferiores, e a vida corporal ali é mais ou menos penosa que em outros mundos, assim como há outros mais atrasados, onde a vida é mais penosa ainda que sobre a terra. Para alguns destes mundos, a terra seria relativamente um mundo feliz. Bom, segundo a doutrina espírita, então, você que está aqui na terra se dê por feliz, porque segundo eles, existem mundos piores para você reencarnar. E dependendo para onde você for, admitindo a teoria da reencarnação, essa doutrina, você pode ir para um mundo também melhor, e aonde a reencarnação ela é feita de forma menos densa, ou seja, o corpo passa a ficar mais fluídico. A reencarnação, ela traz um seguinte problema, direto no processo de salvação em Cristo, porque ele nega a existência do pecado e a necessidade da remissão pelo sangue de Jesus. Se você chegar num espírito e disser, você crê em Jesus? Ele vai dizer que sim. Ele vai dizer que sim. Se você fizer uma segunda pergunta, e você crê num Jesus Salvador, ele já vai começar a patinar. Porque, obviamente, se ele concordar que Jesus é um Salvador, ele não precisa reencarnar. E uma das idiotices, com perdão da palavra, mais interessantes que existem, é uma pessoa que não é cristã comemorar o Natal. Não vamos discutir aqui se é dia 25, se não é. Tudo bem, se estabeleceu uma data para se relembrar um dia em que o Salvador nasceu nesta terra, correto? Não vamos entrar no mérito aqui. Adotou-se um dia. Agora, se você vai comemorar uma data como essa, você está comemorando uma data do aniversário de um nascimento de alguém. Quem é esse alguém? Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? O Salvador do mundo. É o que a Bíblia nos diz. Quando diz, por exemplo, lá em Lucas, hoje vos nasceu o Salvador. Agora o espírita comemora Natal para quê? Para beber, para comer leitoa, frango assado, ganhar presente, quebrar o pau no fim da madrugada. Não tem outra explicação. É de uma incoerência fantástica isso. A Santa Ceia, nós comemoramos a Santa Ceia aqui para relembrar. Nós relembramos o momento em que Cristo parte o pão simbolizando o seu corpo e oferece o cálice simbolizando o seu sangue.
Quem é que participa da ceia? Espírita participa da ceia? Não. Por que participa do Natal? Olha, nós temos que apagar um estigma que a sociedade colocou, que crente é ignorante e submisso. Nós não somos ignorantes e submissos, nós somos intelectuais e questionadores. Por que você pensa desse jeito? Qual que é o teu problema? O camarada vem esculhambar o evangelho, porque tem dois tipos de situação aqui, meu querido. Você tem hora que você tem que tratar com amor, com carinho e com paciência, mas tem hora que você tem que botar para quebrar. Tem gente que vem na ignorância. Como é que é isso? Então aí nós devemos responder com mansidão, como Pedro diz lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, responder com mansidão a qualquer que você perguntar a razão da fé que há em cada um de vós. Tá. Agora tem outros que são filhos do diabo. O camarada é um emissário de Satanás. Aí ele já vem para tentar te questionar, te esculhambar, e na frente dos outros ainda. E aí você tem que dar a resposta certa. Fala, mas você está falando isso por quê? Você é cristão? Pergunte isso para a pessoa. Se ele disser que ele está enrolado. Porque aí você vai falar, peraí, você é cristão? Sou. Qual é o livro que dita a regra de fé da sua religião? Pergunte na roda, lá na faculdade, na frente dos outros. Qual é o livro que dita a regra de fé da sua religião, você que é cristão? Se ele não souber responder, você já dá uma lavada nele. Fala, você é um emissário do diabo, que se diz cristão, e que não sabe nem qual é o livro que dita a regra de fé da sua religião. Chama qualquer muçulmano ou judeu aí na faculdade, que ele sabe que a Torá é o livro que dita a regra de fé do judaísmo. Chama qualquer muçulmano aí que ele sabe que o Alcorão é o livro que dita a regra de fé do islamismo. Quem é você para vir me questionar aqui? Aí se ele fala, não, é a Bíblia. Aí você fala, é a Bíblia? Muito bem. E o que a Bíblia diz a respeito desse assunto que você está falando? Questiona o camarada. Tem hora que a pessoa tem que se pôr no lugar dele. Nós não somos religiosos. Nós temos que ter prática de vida cristã. É esse o posicionamento do cristão. O Espiritismo, então, ele tem essa prática de ensinar a reencarnação. Existem algumas divisões do Espiritismo que você tem aí na sua apostila, que é o Espiritismo Kardecista, Legião da Boa Vontade do Paiva Neto. Paiva Neto, se souber que está falando dele em uma palestra e dizendo que a LBV é uma ramificação do Espiritismo e que é uma organização diabólica, ele quer processar. Só que ele se esquece que Alziro Zarur, que foi o fundador da LBV, escreveu um poema que se chama Poema ao Irmão Satanás. E que neste poema ao irmão Satanás, Alziro Zarur vem ensinando que nós devemos orar a Deus para que Satã seja salvo. E aí ele vem com a maior cara de pau com aquelas moças que trabalham lá, que talvez nem culpa tenham, ligar na sua casa para pedir doação para as crianças. Essa que é a verdade. Racionalismo cristão, cultura racional, umbanda, quimbanda, candomblé, círculo esotérico da comunhão do pensamento, Ordem Rosa Cruz, a MORC, antiga mística Ordem Rosa Cruz, pessoal ligado à Nova Era, todos esses grupos e as demais religiões orientais, todas elas creem na reencarnação. Existe um grupo que acredita num termo interessante que se chama metempsicose. A metempsicose é uma filosofia que ensina que a reencarnação ela também pode se dar em seres inferiores. Ou seja, a reencarnação ela não acontece somente em corpos humanos, mas também em animais, insetos, plantas e cristais. Então, por exemplo, se você mata uma barata, você pode estar matando um parente seu que já faleceu. Só ouve o grito. Ai. Isso daí é muito mais forte no hinduísmo. O kardecismo não ensina a metempsicose. O kardecismo não ensina. Nós não temos tempo para continuar ainda, mas eles não creem na existência do inferno nem na existência do pecado, obviamente.
Porque o pecado, ele implica em perdão, em remissão, e aí seria através de Cristo Jesus. Testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, dos grupos pseudo-cristãos, são os mais perigosos. Testemunhas de Jeová são os mais perigosos. Colocamos aqui a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados da Pensilvânia. Ela foi constituída em 1884 e fundada no início de 1870 nos Estados Unidos, pelo jovem Charles Taze Russell. Ele era presbiteriano. A partir somente de 1930 é que eles começam a desenvolver o nome, ou adotaram o nome de Testemunhas de Jeová. Até essa data eles eram auroristas do milênio, estudantes da Bíblia, rutherfordistas e por assim em diante. A partir de 1930, sim, Testemunhas de Jeová. Qual é a base para o nome Testemunho de Jeová? Isaías 43:10. Isaías 43:10 diz: vós sois minhas testemunhas, que eu adotei, que eu chamei, e tal, e que antes de mim não houve Deus, e nem depois de mim haverá Deus algum. Esta é a base. Se você chegar em qualquer testemunho de Jeová e disser, qual é a base do nome? Isaías 43:10. Porém, olha só um detalhe. Eles escreveram esse livro aqui, ó. Esse aqui. Cumprir-se-á então o mistério de Deus na terra. Esse livro. Esse livro aqui é de 1975. Esse livro foi publicado pela Sociedade Torre de Vigia, que fica no Brooklyn, lá em Nova York, nos Estados Unidos, e traduzido para o português. Na página 85 desse livro, eles vêm ensinando o seguinte, olha o detalhe, que do ano 33 para cá, do ano 33 da era cristã para cá, Jeová Deus não fala mais com Israel natural, ou seja, não fala mais com Israel carnal. Do ano 33 para cá, Deus não fala mais. Isso é o que eles estão dizendo neste livro. Aí, em 1983, eles escreveram um outro livro, que não está aqui, que se chama Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. Tem alguém aqui que já foi testemunho de Jeová? Foi batizado a testemunho de Jeová? Já foi, Glória? Graças. Mas foi testemunho de Jeová mesmo ou só frequentou o Salão do Reino? Então tá bom. Então eles escreveram esse livro que você deve conhecer, Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. E na página 126 desse livro, eles lançaram os dois livros, 83 e 89. Interessante que o mesmo livro com algumas divergências. Se você tiver os dois livros na sua casa, você leia, que você vai ver que eles escamoteiam em alguma parte. Se bem que o grande problema das pessoas que estão inseridas nas seitas é que eles creem de uma forma tão pia naquilo que eles não têm um senso crítico e acabam não lendo, às vezes, de uma forma mais criteriosa. Mas enfim, eles escreveram na página 126 que Deus só conversa então da era de 33 para cá somente com o Israel espiritual. Do ano 33 para trás, Deus não falava mais com o carnal, ou seja, até o ano 33, Deus só falou com o Israel natural, com o Israel carnal. Do ano 33 para cá, Deus só fala com o Israel espiritual. Isso é o que eles dizem na página 126 do livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. E quem faz parte desse Israel espiritual? Os ungidos com o Espírito, os 144 mil. Então somente os 144 mil é que são os ungidos com Espírito, ou com o Espírito Santo. E que estes 144 mil é que Deus fala somente do ano 33 para cá. Somente do ano 33 para cá. Aí, o que acontece? Em 1935, Rutherford, o segundo dirigente do grupo,
ele diz que teve uma revelação, ao qual, em 1935, estava encerrada a chamada celestial. Não haveriam mais pessoas sendo chamadas para compor os 144 mil. E que ao final desta geração, aconteceria o Armagedon. Agora faça a conta. Uma pessoa, para se tornar testemunho de Jeová, ele só se torna testemunho de Jeová com mais ou menos 12 ou 14 anos. Porque ele tem que fazer confissão de fé, ele tem que responder mais de 100 perguntas para ir para o batismo, para ele ser tomado ou tido como testemunho de Jeová. Então, em 1935, quem foi chamado para ser um dos ungidos, já tinha no mínimo 14 anos. E para isso ele teria que ter nascido no mínimo em 1920. De 1920 para 2007, quantos anos são? 70 e tarará, não é isso? Quantos anos? 77? 87. 87 anos. Isto quer dizer, meus queridos, que hoje, os ungidos com espírito da sociedade Torre de Vigia teriam que ter todos entre 80 e 87 anos. E seriam poucos. Porém, quando você olha para os anuários que a sociedade Torre de Vigia lança todo ano, em relação à quantidade dos 144 mil que ainda existem em torno de 7.500 a 8.000. E esse número, ele oscila. E eles dizem que esta oscilação que acontece é em razão de alguns que já são ungidos com o Espírito se apostatarem da fé e outros novos entrarem. Como é que eles contam a quantidade dos 144 mil? É porque no dia da ceia, ou seja, eles comemoram a ceia em um único dia, no dia 14 de Nissan, o primeiro, dia 14 de abril, que é o início do ano judaico, em todos os salões do reino do mundo, às 18 horas, eles se reúnem para tomar a ceia, que lá se chama refeição noturna do Senhor. E aí, só lança a mão do pão, que ali parece uma massa de pastel frita, e do vinho, quem é ou quem faz parte dos 144 mil. Quem não faz parte dos 144 mil não pode lançar mão daquilo ali. Os demais que ficam olhando são chamados de observadores respeitosos. Então o ancião, ele fica observando, e quando uma pessoa pega o pão, pega o vinho, ele anota o nome e manda para o Brooklyn, em Nova York. É por isso que eles têm o controle de quantos ainda existem. Mas só que tem ano que aumenta, tem ano que diminui, eles não têm esse controle. Para acabar de agravar a situação, eles lançaram uma revista Sentinela, que é esta aqui. Eu estava passando por um salão do reino e entrei para ver como é que estão as coisas por lá. Essa daqui é do dia 1º de maio, é da primeira quinzena de maio agora. Olha a sagacidade desse grupo governante lá, corpo governante. Na última folha aqui tem assim, ó, perguntas dos leitores. Perguntas dos leitores. E aqui nesta revista, eles vêm dando um posicionamento ou uma martelada em algo que nós já esperávamos que eles iam fazer. Ou seja, aqui eles estão dizendo que o ano de 1935, não é mais o ano de encerramento do chamado celestial. Por quê? Porque as pessoas estão morrendo. E o Armagedon não vai acontecer. Não se pode saber o dia do final do sistema. Lembra a questão do adventismo de prever a volta de Jesus? Para eles o Armagedon seria como a volta de Cristo, o final do sistema. Filhos do diabo, manipuladores da fé. Aquilo que era doutrina seguida por muitos, já não é mais. Outros novos podem ser chamados, está escrito aqui. Não fui eu que escrevi essa revista. Sociedade Torre de Vigia que escreveu, que editou. E eles vão no portão da sua casa perturbar o teu juízo.
Um outro problema, quando o testemunho de Jeová chega na sua casa e diz, nós somos testemunho de Jeová, você diz, vem cá, vou lhe fazer 4 perguntas ou 3. Por que é testemunho de Jeová? Ele vai dizer o quê? Isaías 43:10. Ah, tá. Me responda uma coisa. Isaías 43:10. Deus, Jeová, lá estava falando com Israel carnal ou espiritual? Ele vai dizer, estava falando com Israel carnal. Está correto. Aí você diz assim, escuta, e hoje, Jeová Deus fala com Israel carnal ou espiritual? Ele vai dizer, hoje, Jeová Deus fala somente com Israel espiritual. Aí você faz mais uma pergunta para ele, e você faz parte do Israel carnal ou do espiritual? E deixa ele responder. Se ele falar que faz parte do Israel carnal, você diz, espera aí meu amigo, vocês escreveram um livro que diz que do ano 33 para cá, e já faz tempo, Deus não fala mais com o carnal, então você não pode ser testemunha de alguém que não fala com você. Se você falar que é espiritual, então você faz parte dos 144 mil, porque no livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, página 126, diz que Jeová Deus só fala com Israel espiritual. Você faz parte do Israel espiritual? Você faz parte de um dos 144 mil? Não, ele não vai falar isso. Lembre-se, os testemunhos de Jeová prezam muito pela questão moral e ética. Eles não vão mentir para você, até porque isso é uma questão muito séria. Se ele falar que faz parte, você fala, então eu vou lá no salão do reino que você frequenta e vou falar com o teu ancião. Ele não vai falar que faz. O mínimo ou o máximo que ele vai fazer é falar, olha, eu faço parte da grande multidão. Aí você volta e pergunta para ele, fala, não, tudo bem, você faz parte da grande multidão, mas você faz, eu quero saber, você é o quê? Você é testemunho de Jeová? Sim. Então você é testemunho de Jeová pelo Israel carnal ou do Israel espiritual? Volta a pergunta. Não tem saída. Eles mesmos arrumaram uma rede para se embranhar. Para se embranhar. Nós não vamos ter tempo para continuar falando de testemunho de Jeová. A hora está voando. Nós vamos falando um pouquinho do mormonismo. Testemunho de Jeová tinha muita coisa que eu queria falar. Inclusive essa Bíblia aqui, essa Bíblia capa verde aqui, ela já não, você já não encontra mais ela. Essa edição aqui é de 1967, edição capa verde. Eu consegui essa edição aqui porque eu passei ali no Salão do Reino para ver como é que as coisas estavam por lá. E aí me deram uma por engano. Por que que essa Bíblia aqui, tradução do Novo Mundo, eles não usam mais? Porque se você ler aí na sua Bíblia, em Hebreus capítulo 1, versículo 6, diz, outra vez quando introduz o Filho de Deus na terra, todos os anjos lhe adoram. Ali está o termo adorar. Só que a sociedade de Torre de Vigia, toda vez que ela encontra no original grego, proskinel, que é a palavra, na transliteração quer dizer adorar, eles não traduzem para adorar, eles traduzem para prestar homenagem quando se relaciona a Jesus. Então a sociedade de Torre de Vigia está fazendo um estudo, no grego-português, proskinel, em relação a quem? Adorar? Ao diabo? Pode pôr adorar. A Deus? Pode pôr adorar. Ao homem? Pode pôr adorar. A Jesus? Opa, presta homenagem. A Jesus eles não traduzem proskinel como adorar, mas sim a prestar homenagem. Só que nesta Bíblia aqui, capa verde, de 1967, eles colocaram adorar. E aí eles surrupiaram com esta Bíblia do mercado. Eles surrupiaram. Por quê? Porque aqui é uma prova irrefutável que eles estão de quinta coluna no negócio. É mais ou menos como esta revista Sentinela aqui, que está escrita assim, olha, o nome divino que durará para sempre. O testemunho de Jeová chega no portão da sua casa e diz assim, qual é o nome de Deus? Ah, Deus? Não, Deus não é nome, Deus é título. Qual é o nome de Deus? Ah, Deus. Não, Deus tem um nome, o nome de Deus é Jeová. Só que ele se esquece de explicar, ou que ele não sabe, é que o nome Jeová, na verdade, é híbrido. O nome Jeová não existe. Se você procurar o nome Jeová no hebraico, você vai encontrar Yahvé, Javé, mas não vai encontrar Jeová. Porque o tetragrama, que são as iniciais hebraicas do nome de Deus,
a pronúncia foi perdida de tanta reverência que o judeu sempre teve pelo nome de Deus. Se perdeu a pronúncia. E no Novo Testamento, se você pegar o Antigo Testamento no grego, você não encontra uma única vez o nome Jeová. O nome Jeová, ele foi criado mais ou menos no ano 600. E Rutherford, que foi o segundo dirigente do grupo, ele vem dizendo no livro que ele mesmo escreveu, que se chama Santificado Seja o Teu Nome, na página 29, ele diz o seguinte: na década de 30 ele escreveu isso, que o nome Jeová foi constituído pelo clero da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a organização religiosa que eles dizem ser a grande prostituta de todas as religiões. Quer dizer, eles admitem um nome que a grande prostituta de todas as grandes religiões inventou. Pior que isso, eles escrevem isso aqui na página 7 desta revista Sentinela aqui: portanto, é evidente que a pronúncia original do nome de Deus não é mais conhecida, nem é realmente importante. Se fosse o próprio Deus, se teria certificado de que fosse preservada para o nosso uso. O importante é usar o nome de Deus segundo a pronúncia convencional no nosso próprio idioma. Eles mesmos dizem que não é importante. Amém? Revista A Sentinela. Mormonismo. Vamos em frente. O mormonismo é um grupo sectário do cristianismo, porque nega algumas doutrinas centrais. Primeiro, que ele foi criado, ele se inicia através de uma visão que Joseph Smith teve. Joseph Smith teve uma visão do Pai e do Filho, é o qual Jesus disse para ele não se ligar a igreja nenhuma, ou seja, metodista, batista ou presbiteriana, porque a igreja verdadeira havia sucumbido. E aí, ele dá início a uma nova organização religiosa a partir de placas de ouro que estavam escondidas em um determinado local, e que um ser ressurreto, com o nome de Moroni, um anjo, apareceu e fez as traduções para ele através do Urim e do Tumim. Qual o grande problema do mormonismo? O grande problema do mormonismo, por exemplo, é a poligamia, no seu início. Hoje eles não têm tal prática em razão das leis dos países, mas Joseph Smith teve 48 mulheres. O mormonismo, ele ensina, por exemplo, o batismo pelos mortos, baseado em 1 Coríntios 15, 29, quando Paulo diz, se eles se batizam pelos mortos. Esta passagem bíblica de 1 Coríntios 15, 29, Paulo está falando de um grupo que talvez cometesse esse tipo de heresia, mas não eram os cristãos. O mormonismo ensina, por exemplo, o casamento para a eternidade. Agora, o que a Bíblia diz em batismo pelos mortos? É em relação ao mesmo problema do catolicismo. A Bíblia diz que depois de morto, depois que a pessoa fechou os olhos aqui nessa terra, lá em Hebreus 9, 27, ele morre e segue o juízo. Mas o ensinamento mórmon a respeito disso, nesse livro aqui, Princípios do Evangelho, é que quando a pessoa morre, ela vai para uma sala onde ela vai ouvir o Evangelho. Se ela aceitar o Evangelho, ela vem para uma outra sala. Está escrito isso aqui, nesse livro, Princípios do Evangelho. E aí ele fica esperando alguém aqui para se batizar por ele. Esse batismo acontece nos templos. No Brasil, nós temos 5 templos mórmons. Um no Rio Grande do Sul, um em Curitiba, um em Campinas, um aqui em São Paulo, na Francisco Morato, e outro no Recife. Estes são templos, são os locais onde acontecem os selamentos, batismo pelos mortos, casamento para a eternidade, sala das almas e por aí vai. Estas outras igrejas, entre aspas, que você vê aí, são chamadas de capelas, estacas e alas, como numa subdivisão do catolicismo no caso das paróquias. Um camarada, por exemplo, que ele more, vamos dizer que ele mora em Goiás, e ele se tornou mórmon, e ele quer se batizar por um tio dele que não valia nada e morreu duvidando de Deus, e ele acha que o camarada agora pode ser redimido lá na eternidade, então ele vai ter que vir num templo ou aqui em São Paulo, ou então ir no Recife. Esse batismo pelos mortos se dá numa grande
num grande tanque de bronze, nas costas de 12 touros em tamanho natural, em referência a este tanque que tinha ali no templo de Salomão. Mas o templo de Salomão, isso que tinha lá, nunca foi usado para batismo de ninguém. Nunca foi usado para batismo de ninguém. Quanto ao casamento para a eternidade, Jesus já respondeu que no céu ninguém se casa nem se dá para casamento. Serão como os anjos. Por que eles dizem isso? Porque no conceito mórmon, nós poderemos ter filhos e filhas celestiais, assim como o Pai tem. Porque no conceito mórmon, Deus, ele tem relações sexuais com divindades femininas, criando e gerando filhos e filhos celestiais em todo o universo. É uma doutrina um tanto quanto esdrúxula, fantasiosa, que requer um pouco mais de tempo para se passar ela aos irmãos. Uma outra doutrina mórmon é que Jesus é espírito irmão de Lúcifer. Qual é a base dessa doutrina? A base dessa doutrina é em razão de que o mormonismo ensina que nós temos vida pré-celestial. Ou seja, Deus criou a terra e criou um plano para nós virmos ser provados aqui, para voltarmos como deuses em planos celestiais. Nesta provação haveria um remidor. E aí, no livro Princípios do Evangelho e Doutrinas e Convênios e Pérola de Grande Valor, que são livros que ditam regra de fé lá também, eles ensinam que Deus chamou os seus 2 filhos primeiros, ou os nossos 2 irmãos mais velhos, Jesus e Lúcifer, e que Jesus tinha o nome de Jeová. 2 problemas: se o nome Jeová existisse, Jesus não é Jeová, porque Jesus não é o Pai. Segundo, Jesus não era irmão de Lúcifer, porque Lúcifer foi um anjo, um querubim, e foi criado. E Jesus é Deus, não foi criado. Mas chama os 2 lá. A proposta de Lúcifer e a proposta de Jesus foram quilatadas, foram pesadas numa balança. E o Pai achou melhor a proposta de Jesus. Aí Lúcifer brigou e se tornou Satanás. E aí vem toda uma doutrina em cima disso também. O mormonismo não é uma organização religiosa cristã. Bem, o adventismo do 7º dia, que é o último grupo, nós já falamos algumas questões ontem, quando eles ensinam, por exemplo, a questão do juiz investigativo, quando eles dizem que Jesus só se torna sumo sacerdote a partir de 1844. Não, Jesus ele é sumo sacerdote a partir do momento que ele ascendeu aos céus. São todos os adventistas que sabem disso? Não. Nem todas as pessoas que estão envolvidas com o movimento sectário conhecem as doutrinas das seitas. Não conhece, a grande maioria nem sabe o que está acontecendo ali dentro. Você pode perguntar para 100 adventistas o que ele sabe sobre o juízo investigativo. Eu garanto para você que talvez 10% saiba. E é uma doutrina extremamente comprometedora. A questão do sábado. Eles confundem questão de lei cerimonial com lei moral. Ou seja, olha, a lei moral são os 10 mandamentos. A lei cerimonial era todos os preceitos judaicos. Mentira. A lei não tem separação. Não existe separação de lei moral e lei cerimonial. A lei judaica são 613 preceitos e ponto final. Por que nós não devemos guardar o sábado? Porque em Colossenses capítulo 2, versículo 16 diz: portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou pelos dias de festa de lua e pelos sábados, que são coisas passadas. Agora, se você chegar em qualquer adventista e disser assim, escuta, presta atenção nisso, se você chegar em qualquer adventista e falar assim, vem cá, o sábado de Colossenses 2,16, ele é um sábado anual ou é um sábado semanal? Ele vai dizer assim, olha, o sábado de Colossenses 2,16 é um sábado anual, e não é. O sábado de Colossenses 2,16 é um sábado semanal. Sabe por quê? Porque quando Paulo escreve lá, ninguém vos julga pelo comer, pelo beber ou pelos dias de festa, ele está se relacionando às festas lá de Levíticos 23, você tem na tua apostila. São as festas que aconteciam uma vez por ano. Depois você tem a separação das festas
de semana, de meses da lua. E depois, para finalizar, os sábados. Acontece que das 60 vezes que a palavra sábado é dita no Novo Testamento, somente em Colossenses 2,16 eles dizem que é anual. Todas as outras 59 vezes eles dizem que é semanal. Porque se ele admitir que Colossenses 2,16 é semanal, ele fica sem nenhuma referência para a guarda do sábado. Meus irmãos, para finalizar aqui, o mundo sobrenatural dos mortos. Se você pula modismos, o que eles pensam e ensinam sobre a vida além túmulo. Todas as falsas religiões, todos os grupos sectários do cristianismo têm problema em relação a isso. Vamos ver alguma coisa aqui. Pode colocar essa transparência para mim, meu irmão. Aqui nós temos dois elementos, simbolizando duas pessoas. Você tem como a secção da terra, e ali você tem sepultura, Queber e Menemion. Queber é um nome próprio de sepultura no hebraico. Menemion é um nome próprio de sepultura no grego. E sepultura é o local onde se joga o cadáver em português. Agora, existe um mundo sobrenatural que tem um nome específico também, que é Sheol ou Hades. E você encontra essas palavras no hebraico também. A pessoa quando morre, seja ímpio, seja salvo, o seu corpo vai para onde? Para o Queber, para o Menemion ou para a sepultura. Agora a sua alma vai para o Sheol. Agora o Sheol, pode colocar a próxima, ele tinha duas divisões, o seio de Abraão e o lugar de tormento. Como é que eu sei disso? Como é que você sabe disso? Lucas 16. Lucas 16 era uma parábola. Não era. Jesus não usou de parábola, porque em parábola não se usa nomes próprios. E ali Jesus usa o nome próprio de Abraão e de Lázaro. E mesmo que fosse uma parábola, Jesus nunca deu uma parábola de algo que não existisse. Ali Jesus está descortinando o mundo dos mortos. Ali ele mostra que o camarada morreu, foi para o seio de Abraão, o pobre. E o rico foi para o lugar de tormento. Lázaro foi para o seio de Abraão. E do lugar de tormento, o rico questionava Abraão, dizendo: pai Abraão, permita que Lázaro molhe seu dedo e toque minha língua, porque eu estou nessas chamas. E aí Abraão diz: olha meu filho, ele está sendo recompensado aqui, você está pagando por aí. E além disso tem um grande abismo entre nós e vós, ao qual quem está aqui não vai para aí, quem está aí não vem para cá. Consciência: mas então lembra do meu irmão, vai lá, avisa meus irmãos, 5 irmãos, meu pai. Consciência, o inferno é um lugar de consciência. Continuando, a próxima transparência. Na anterior, se bem que já mudou, Jesus desceu à mansão dos mortos e fez um pronunciamento. Que pronunciamento Jesus fez ali, nós não sabemos, mas ele fez um pronunciamento de vitória. Outra coisa, deleta da tua mente se você imagina que ali no inferno, no lugar de tormento, existem demônios cutucando alguém. A Bíblia não ensina nada disso. O tormento da pessoa é da sua própria consciência em relação ao que ele fez. Não existe isso de Satanás estar lá fustigando a vida de alguém. Deleta isso da tua mente. Bem, na próxima, a Bíblia nos mostra que Jesus, ao descer à mansão dos mortos, ao Sheol, ele leva o cativo e o cativeiro, 40 dias depois que ele esteve aqui na terra, quando ele ascendeu aos céus. O que mudou? A partir do momento que Jesus ascendeu aos céus, quem morre hoje salvo, não vai mais para o seio da terra, vai para o paraíso no terceiro céu. E quem morre sem Cristo vai para onde? Para o mesmo lugar que foi o rico, para o mesmo lugar que foi Yasser Arafat, para o mesmo lugar que foi Hitler, para o mesmo lugar que foram todos os papas, lá para o lugar de tormento, sem dúvida nenhuma. Para finalizar, nós temos agora uma situação final. No arrebatamento, Jesus vem arrebatar a sua igreja. Os vivos não precederão aqueles que já estão mortos, receberão um novo corpo, subirão ao encontro do Senhor nos ares. Teremos o período da tribulação, do milênio, e depois disso, aqueles que estão no lugar de tormento sairão dali para irem ao encontro do trono branco, e ali receberão a sentença final. Por que essa sentença final? Num procedimento como qualquer outro, num processo crime que há.
a pessoa está presa na delegacia, numa cadeia pública, sai dali, vai para diante de um juiz, recebe a sentença final e vai para a penitenciária ou para a casa de detenção. Pelo menos deveria ser assim no processo, né, crime que uma pessoa comete. Aqui não é, mas lá com certeza será. Aí o adventista diz para você: mas por que se a pessoa já está no céu precisa vir para pegar o seu corpo de novo? Porque nós somos tricótomos, corpo, alma e espírito, ou quem crê na dicotomia, corpo e alma. Mas enfim, o nosso corpo faz parte do processo de redenção. A Bíblia diz que assim como Ele é, nós seremos, assim como Ele é, nós o veremos. Faz parte do processo de redenção. Finalizando, meus queridos, a Igreja de Cristo, quem faz parte? Os cristãos fazem parte da Igreja de Cristo. Quais são as características? Observação da palavra, e a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Outra questão: qual é a grande responsabilidade nossa? Identificar, além disso, mais alguma? Pode passar mais uma, meu irmão. Defender, questionar e discipular. E para finalizar, o grande comissionamento, o grande comissionamento da igreja. Nós somos responsáveis, entenda uma coisa, em nome de Jesus é o final, de todo o mundo religioso que existe aí, de todas as grandes religiões, de milhares de seitas, nós, a Igreja de Cristo, somos o menor grupo, e que por uma questão muito interessante, temos a maior responsabilidade. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Bom, estão perguntando se não vai ter perguntas ou respostas. Vamos orar primeiro. Eu vou encerrar orando, depois nós... Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por esses momentos em que estivemos aqui falando a Sua palavra, ensinando a Sua palavra. Sabemos que dependemos de Ti em tudo, ó Pai, porque somente o Senhor é o nosso professor, o nosso mestre. O Espírito Santo é que nos dá um raciocínio rápido, que nos faz lembrar de todas as coisas que nos tem ensinado. E nós declaramos que necessitamos de Ti, ó Deus. Que nós possamos ter o amor, a unção, a sabedoria do Teu Espírito, ó Pai. E que cada um de nós que aqui estamos, sejamos guardados pela Tua boa mão. Pai querido e santo, alcança aqueles que ainda não conhecem a Tua verdade. Usa os Teus filhos, meu Pai, para falarem as verdades do Teu Evangelho. E que as Tuas bênçãos estejam sobre nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. E em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém. Os irmãos. Em relação a perguntas, os irmãos...